Eu quero falar com vocês hoje sobre reações. Esse é o título da mensagem. Nós vamos meditar um pouquinho sobre as nossas reações. Eu tenho pensado e assim observado em muitos momentos que todos nós, queridos, independente de cor, tribo, raça, língua, nação, nós nos movemos muito mais pelas nossas reações do que por nossas ações. Quantos sabem disso? Se você nunca percebeu isso, talvez seja importante você fazer uma avaliação nesse sentido. Às vezes eu fico pensando sobre nós enquanto igreja, enquanto cristãos, filhos de Deus, e essas coisas vão surgindo para que nós possamos ter uma vida mais leve no Senhor. Às vezes nós colocamos um peso muito grande na vida de pessoas a quem amamos, quando não, colocamos um peso muito grande na nossa própria vida, por conta de situações que nos cercam, em momentos em que vivemos, devido às reações que temos em relação às circunstâncias que nos envolvem. E pensando nisso, queridos, eu tenho percebido que boa parte, 90 a 95% do que você vive na vida é reação de alguma coisa. Você sempre está reagindo a alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que muitas coisas que você faz hoje, elas dependem de uma ação que você está construindo. São ações que você está projetando, você tem escrito, você tem sentado, você tem reescrito, você tem pensado no futuro, você tem tido foco, você tem tido tudo para que isso possa acontecer num tempo futuro. Mas quando você faz uma autoavaliação do porquê que você está agindo assim, via de regras, é uma reação a algo que aconteceu na sua vida lá no passado. Exemplo, olha, eu vi muita destruição dentro da minha casa por uma série de circunstâncias, então eu nunca serei assim. Hoje, 20, 30, 40 anos se passaram e você é uma outra pessoa em relação ao que você era quando adolescente. Só que as ações que você acha que são ações nos dias de hoje, na verdade elas são reações de algo que aconteceu com você na infância. Lá você tomou uma decisão de reagir contrário daquilo que você estava assistindo e estava vivenciando. E hoje são ações, é lógico, mas via de regra elas são reações. Então às vezes você recebe uma palavra de incentivo ou uma palavra pejorativa, de destruição a seu respeito, e isso faz com que você então se posicione nos seus relacionamentos, na sua postura profissional, na sua postura cônjuge, de pai, de filho, de mãe. Às vezes são reações. Às vezes as decepções das quais nós enfrentamos. Quantos já enfrentaram decepções aqui na vida? Tem que erguer pé e mão tudo junto, né? Todos nós estamos sujeitos, queridos, a decepcionar e sermos decepcionados. E as decepções, as frustrações fazem sempre isso conosco, que nós possamos reagir de alguma forma. E depois as reações então vão fazer com que nós nos tornemos aquilo que nós estamos focados em nos tornar. A grande questão que eu quero avaliar com você nessa manhã de hoje é se as nossas reações por conta das situações que nós enfrentamos durante o curso da nossa vida, elas estão ligadas à vontade de Deus ou estão nos tirando do centro da vontade de Deus. Porque acontece muito isso também, queridos. Às vezes a nossa postura de reação em relação às coisas vivenciais mais nos afastam do propósito central de Deus do que nos aproxima do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes nós nos tornamos seres quase que intocáveis. É como se nós não mais dessemos a chave de acesso do nosso coração a ninguém, nem mesmo a Deus. Dizemos que damos a chave de acesso do nosso coração a Deus, porque com Ele não temos problemas. Mas não é uma grande realidade. Porque se você der de fato a chave de acesso do seu coração ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele conduziria a sua vida na mesma proporção daquilo que Paulo nos disse em uma das suas cartas, dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para que Ele... Está entendendo, queridos? É em favor dele. Se as tuas reações em relação às ações humanas impedem você de viver a vida que Deus tem como plenitude para você, as chaves de acesso do seu coração e do meu coração a Deus, elas não estão liberadas, elas estão fechadas. Essas chaves, elas não estão de fácil acesso, por conta de reações que temos.
Eu quero ler um texto com vocês. Quantos estão me entendendo até aqui? Isaías capítulo 43, verso 1 e 2, se você é dado anotações. Isaías 43, 1 e 2. Eu quero declarar que esse texto possa ser, na sua vida, algo que mude a sua história nessa manhã, em nome de Jesus. Deus está falando com Israel, queridos, e Deus está trazendo uma palavra sobre o coração do povo, e diz assim, versículo 1, Isaías 43: Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: Não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você for atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Talvez a sua versão é um pouquinho diferente, eu estou lendo na NVI. Mas a ideia desse texto, queridos, é dizer a respeito dos cuidados de Deus sobre as nossas vidas. O que eu quero avaliar com você a respeito desse texto? Esse texto nós podemos interpretá-lo de duas formas. Nós podemos interpretá-lo de uma forma literal. O que seria interpretá-lo, pastor? Fazer uma exegese desse texto de maneira literal. É entender que Deus estava falando com Jacó em um determinado momento da vida de Jacó e circunstâncias das quais ele estava vivendo. Deus trouxe uma palavra sobre a vida daquele filho chamado Jacó. E Deus deu instruções àquele filho chamado Jacó, dizendo: olha, Jacó, eu quero dizer algo para você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, pelas águas que possam te encobrir, pelo fogo que possa te queimar, assim como eu fui com... Não tinha sido ainda, né? Mas assim como eu serei com Mesaque, Sadraque e Abidinego, serei com você agora. Você não será queimado quando você for jogado dentro de uma fornalha de fogo. E nem será também imergido pelas águas quando você tiver que atravessar por elas. Se eu não fizer como eu fiz com Moisés, farei com você como vou fazer um dia com Pedro, que andou sobre elas. É o que Deus está dizendo. De maneira literal, queridos, esse texto está sendo dirigido a uma pessoa por conta de uma circunstância. Mas eu quero tratar desse texto não de uma maneira literal com você. Eu quero tratar desse texto como palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, eu não sei se você já percebeu sobre isso, ela é conhecida como atemporal. Ela não está presa no tempo. A palavra de Deus, segundo as suas promessas reveladas a cada um de nós, independe do período em que nós vivemos na terra. Se nós vivemos no período do Antigo Testamento, se nós vivemos no período do Novo Testamento, se nós vivemos independente, queridos, a palavra de Deus ela é atemporal. E eu quero tratar dela nesse contexto com vocês. Deus está dizendo aqui na sua palavra em relação às nossas vidas que se passarmos pelas águas, não. Ele está dizendo quando passarmos pelas águas. Ele está dizendo se passarmos pelo fogo, não, queridos. Ele está dizendo quando você passar pelo fogo. Se a palavra não é se, mas é quando, queridos, isso nos indica que é só uma questão de tempo. Todos nós vamos passar por dias e momentos difíceis na vida. Dias dos quais nós não teremos mais nas mãos o controle de tudo. Eu amo ver como as crianças, queridos, elas respondem aos pais, como os pais conduzem as crianças. Os filhos, quando nessa idade, Davi? Nós damos ordem e direção para tudo em relação à vida dos filhos. Mas existe um momento na vida dos nossos filhos, queridos, que eles ganham asas. E tudo que vai restar e sobrar no coração dos nossos filhos são os princípios que foram estabelecidos lá dentro. E nós precisamos confiar em Deus em momentos difíceis da nossa vida, dos quais nós não temos mais controle sobre tudo. Às vezes não temos mais controle sobre a vida dos filhos, dos amigos, às vezes nem na vida do próprio cônjuge, queridos. Porque quando iniciamos um relacionamento para a vida conjugal, nós iniciamos debaixo de paixão e carnalidade. Quantos sabem disso? Vem dizer para mim que você se aproximou da pessoa que você está só porque você é o super, mega, hiper cristão. Não acredito nisso, queridos. Alguma coisa na vida daquela pessoa te chamou a atenção. E isso, nós precisamos compreender que a paixão
faz com que nós possamos vivenciar momentos no relacionamento dos quais eles são ilusórios, eles não são uma realidade. Mas Deus vai afunilando e estreitando as nossas vidas, ao ponto de nós chegarmos no matrimônio. E quando nós chegamos no matrimônio, nós passamos a nos conhecer e a conhecer aquele ou aquela quem estamos vivendo de maneira profunda. Quanto mais os anos passam, queridos, mais nós compreendemos na perspectiva bíblica a pessoa com quem Deus nos colocou para caminhar e viver juntos. Em dezembro agora nós estamos fazendo 25 anos de casados. Ao longo desses 25 anos, tivemos 4 de namoro e noivado, são 29 anos. É uma vida, queridos. Hoje eu olho para a Giovana olha para mim, ainda apaixonados, como quando crianças. Quando nós olhamos um para o outro, queridos, o olhar diz tudo. Ao olhar para a Giovana, ao olhar para os nossos filhos, ao olhar para aquelas pessoas que você de fato tem intimidade com elas ao longo dos anos, elas não precisam abrir a boca. Você sabe o que está ali dentro. E é isso que Deus está trazendo na vida de Jacó. Deus está dizendo, olha, sabe Jacó, deixa eu dizer algo para você. Haverá momentos na sua vida que você não terá controle de tudo, mas nesse momento você precisa olhar nos meus olhos. Porque você precisa confiar que ainda que você passe por situações e circunstâncias difíceis da sua vida, eu estou no controle. Não tema o fogo, não tema as águas turbulentas que vêm contra você tantas vezes. Você precisa confiar de que eu sou Deus independente das circunstâncias. Acaso seria eu Deus somente quando você tem controle nas mãos de tudo? Não, está dizendo o Senhor. Eu sou Deus exatamente porque você perde o controle. E uma vez que você perdeu o controle, havendo confiança de você em mim, você vai me permitir ser Deus na sua vida. Nós só permitimos Deus ser Deus nas nossas vidas, querido, quando nós não mais podemos. Circunstâncias como a que oramos hoje ao iniciar o culto. Ao orar pela vida de irmãos amados que temos em grande estima por familiares. Circunstâncias das quais nós estamos lutando, querido, e foge das nossas mãos. E são em momentos assim que Deus vai checar. Deus vai fazer um checklist. Sabe o que é isso? É quando você pega uma lista de coisas e você vem ticando. E você vem vendo e avaliando o que já aconteceu, o que não aconteceu, o que precisa ser executado, o que não precisa. Deus às vezes faz um checklist no nosso coração, para ver até que ponto a nossa confiança e a nossa crença nele é uma realidade ou é somente da boca para fora. E Deus está falando com Jacó. A maioria das vezes, querido, aquilo que nós temos enfrentado nas nossas vidas é por conta das nossas reações. E as nossas reações, queridos, nem sempre estão ligadas na confiança que Deus espera que nós tenhamos dele. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque para mim, queridos, como pastor, tem sido uma grande luta confiar em algumas coisas. Eu olho para a vida de muitos de vocês, queridos. Eu conversava com uma pessoa essa semana, eu e a Giovana fizemos alguns atendimentos. E conversando com uma pessoa essa semana, eu pude fazer algumas, assim, linhas de pensamentos, eu pude desenvolver com essa pessoa e compreender que quanto maior é o desafio, maior precisa ser a nossa confiança. A nossa confiança é a proporção daquilo que nós enfrentamos, amados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, nós temos muitas questões das quais precisamos tratar e trabalhar na vida. Você as suas, eu as minhas, mas todos nós estamos no mesmo barco. Independente daquilo que você está enfrentando ou daquilo que você está vivenciando, você não é maior ou menor do que eu. E nem eu, se estou enfrentando lutas maiores do que você, sou maior ou menor do que você. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: a quem muito é dado, muito é exigido. Existem coisas que Deus está fazendo ou permitindo com que você passe, que eu jamais vou passar, queridos, porque eu estou passando outras, das quais você nem faz ideia. E olhando para a perspectiva e fazendo uma análise profunda do momento em que nós estamos vivendo, por causa daquilo que nós temos sido assolados, porque, amados, eu vou dizer para vocês, eu estou há 27 anos com Cristo Jesus. Ao longo desses 27 anos, eu nunca vi a nação no Brasil enfrentar o que está enfrentando. Nós estamos enfrentando um inimigo invisível, queridos. E esse inimigo invisível, na verdade, ele tem roubado de muitos de nós aquilo que Deus chama de paz. A paz que o mundo não pode nos dar. E nós estamos enfrentando coisas das quais, em agora efeito dominó, em cadeias assim muito maiores, estão assolando muitas áreas da sua e da minha vida.
E o que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte: olha, vocês começaram agora a passar pelas águas, vocês vão afrouxar? Vocês vão se demonstrar medrosos? Vocês vão desistir de confiar porque as circunstâncias que vocês estão enfrentando fogem das mãos de vocês? Não, queridos. Eu acredito que Deus está desenvolvendo em mim e em você uma fé que é a fé no sobrenatural daquilo que realmente Ele é. Não somente na fé sobrenatural daquilo que Ele pode fazer. Pastor, não consegui entender. Vou te ajudar. Vou fazer você compreender melhor o que eu estou tentando dizer. Queridos, às vezes nós confiamos em Deus por aquilo que Ele pode fazer, nos dando respostas favoráveis. É quando nós recebemos o sim de Deus. Mas você precisa entender que a verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo, às vezes vai dizer muitos nãos a você. Deus nem sempre, queridos, tem obrigação em dizer sim para você. Mesmo porque se Deus dissesse só sim a tudo que a humanidade busca nele, e são cristãos autênticos, queridos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Em nós está o pedir, queridos, em Deus está o efetuar. Existem momentos que Deus vai dizer não para mim e para você naquilo que nós estamos enfrentando, e nós precisamos compreender que a fé que Deus está gerando em nos fazer passar pelas turbulências da vida, pelas circunstâncias difíceis da vida, está ligada nisso. Está ligada que independe agora das respostas que temos, mas nós seguimos crendo e confiando de que Ele é Deus. Quantos estão entendendo, queridos? Deus segue sendo Deus, e a Bíblia nos fala a respeito do que Deus está trabalhando dentro de você por conta das circunstâncias que estão fora. As nossas reações, elas são dadas por circunstâncias externas. Mas a grande realidade, queridos, é que Deus está trabalhando no nosso íntimo. E isso é o que Deus faz de mais precioso na vida de um ser humano. Eu já sepultei pessoas, queridos. Você já sepultou pessoas que você tinha relacionamento. Nós já fomos em velórios, em enterros de pessoas das quais nós jamais imaginávamos sepultar um dia. E eu fui e pude participar de velório e sepultamento de pessoas com muito dinheiro. Muito, mas muito poder aquisitivo bom. Muito dinheiro, queridos. Eu conheci pessoas assim. Sabe o que eu aprendi em momentos assim, queridos? O final da nossa vida, o que vale a pena diante de Deus é o que Deus fez aqui dentro. Porque uma vez sepultados, queridos, da primeira morte, que a Bíblia diz que todo homem está sujeito a uma morte, lá em Apocalipse, todo homem está sujeito a uma morte. Mas Apocalipse segue dizendo, mas bem-aventurado é aquele que não participa da segunda morte. Sabe o que é a segunda morte em Apocalipse? Deus está nos falando a respeito de aqueles que viverão eternamente separados de Deus. A segunda morte não tem a ver com a morte do corpo físico, queridos, que nós tanto tememos tantas vezes. A segunda morte tem a ver com naquele grande dia, com D maiúsculo, onde Deus haverá de julgar todas as coisas. Separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, e Deus dirá para algumas pessoas, não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade. Vocês nunca tiveram intimidade comigo, embora vocês foram religiosos. Mas o coração de vocês nunca esteve nas minhas mãos. Vocês me louvavam com os lábios, mas o coração de vocês estava distante de mim. É isso que Deus está dizendo. No livro de Apocalipse, Deus fala da segunda morte, queridos. E é essa que nós deveríamos temer. Então, quando Deus está trabalhando em nós, por conta das circunstâncias, das reações que temos, o que Deus espera de nós? Que nós nos tornemos uma pessoa à sua imagem e à sua semelhança. Quantos estão entendendo? Significa que as pedradas que você toma nas circunstâncias ao longo da sua vida, elas devem servir para que você possa fazer um altar para Deus. A Bíblia diz que quando Elias, ele vai então oferecer holocausto ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, diante dos 800 e poucos profetas inimigos, porque a Bíblia fala sobre 400 profetas de Baal, mas havia outros 400 e poucos profetas de um outro Deus estranho. Então a Bíblia diz que depois deles terem feito tudo para que o fogo pudesse consumir o holocausto e nada tinha acontecido, Elias, de maneira muito confiante em Deus, queridos, a Bíblia diz que Elias pega algumas pedras que estavam ao redor do sacrifício que seria feito, e diz que ele organiza essas pedras.
Nós precisamos entender, queridos, que o que Deus está fazendo dentro de nós é muito mais importante do que as circunstâncias que nós estamos enfrentando fora. Me ajuda, pastor, te ajudo. Coronavírus, queridos, tem sido para nós assim meu Deus, não sei nem o que dizer. Ontem conversava com a Giovana a respeito disso. Eu conversei com muitas pessoas no início de tudo, quando o governo nos colocou aí numa condição de stand-by e deu uma paralisada aí na sociedade, no comércio, e todo mundo desceu a lenha porque não era para fazer isso, não era para fazer aquilo. E de fato, queridos, existem coisas que foram excesso mesmo. Não estou entrando nesses pormenores, mas estou querendo dizer o seguinte: pessoas foram na minha casa, queridos, e disseram que não concordavam, que o culto não podia ter pessoas, não podia se fechar para as pessoas no presencial, os cultos tinham que seguir porque era uma questão de fé, que pessoas acima de 60 anos e crianças tinham que estar também, que tudo isso é política, e pessoas fizeram isso. Eu recebi pessoas em casa assim, não foi só uma não, né, amor? Várias pessoas, porque eles não conseguiam entender o que estava sendo estabelecido. Sabe o que acontece, queridos? 4 meses já se passaram e eu tenho recebido essas mesmas pessoas. Elas nem cumprimentam mais, elas só fazem assim, ó, só de máscara agora, e dizem para mim: pastor, quase não estou saindo de casa. O que mudou? O que mudou, queridos? Porque até ontem, muitas pessoas criam que nós não precisávamos ter nenhum tipo de prevenção. Não, isso aí vai passar, isso aí está acontecendo lá nos Estados Unidos, está acontecendo lá em São Paulo, nas capitais, isso aí não... O que mudou? Porque algumas pessoas que entendiam, sabe o que mudou, queridos? O sofrimento, as lutas, as circunstâncias que nós não temos nas mãos, muda algo dentro de nós. Nós passamos a dar valor para aquilo que realmente tem valor, que é a vida. Em dar valor para aquilo que Deus espera que demos, nós então somos mudados no nosso interior. Então deixa eu dizer algo a você nessa manhã, a fim de que você possa compreender. A proporção daquilo que Deus está fazendo fora não é tão grande, queridos, a respeito daquilo que Deus quer fazer dentro. Eu quero ler um texto com vocês, não precisa abrir, confia aí que é a Bíblia. 2 Coríntios 7, 5 diz assim, Paulo está dizendo, tá? Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso. Amados, Paulo vem de uma batalha, de uma luta travada, com muitas circunstâncias das quais o evangelho estava sendo propagado. Este homem era um homem imparável, incansável, queridos. E ele está dizendo, olha, quando nós chegamos em Macedônia, nós não tivemos nenhum descanso. Você tem noção do que é isso, queridos? Você chega às vezes moído e não pôde descansar, só que daí ele conclui, ele afirma porque eles não tiveram descanso. Ele diz assim, mas fomos atribulados de todas as formas, conflitos externos, temores internos. Paulo está dizendo de um momento da nossa vida, queridos, em que nós passamos por circunstâncias das quais não é possível nem descansar. E não somente isso, não descansando, queridos, ele deixa em grau de igualdade, a mesma proporção daquilo que acontece fora do que está acontecendo dentro. Paulo ele está dizendo o seguinte para nós, olha, ao chegar em Macedônia, eu queria que vocês entendessem isso. Não só não descansamos, queridos, houve muitos conflitos que nos afligiram. Conflitos externos, mas mais do que isso, muitos temores internos. O que Paulo está querendo dizer, queridos? Havia temores dentro do coração de Paulo, em um momento da sua trajetória na caminhada cristã, que fez com que ele não tivesse paz nem dentro nem fora. Então ele precisou se reposicionar em Deus, por causa dos temores internos que o acometia. E eu louvo a Deus pela vida de pessoas que encontram em Deus esse caminho, queridos, quando entendem que os temores internos, que poderia subjugá-las e jogá-las no chão, tirá-las do centro da vontade de Deus e do propósito que Deus espera, elas podem se reconfigurar em Deus. Confiar naquilo que Deus pode nos dias mais difíceis da nossa vida, quando a medicina diz que não, quando tudo diz que não, queridos, hoje se tornou um artigo de luxo. Sabe por que se tornou artigo de luxo? Porque hoje Deus colocou muitos de nós em posições das quais o nosso dinheiro pode, os nossos relacionamentos podem, as nossas amizades podem. E quando nós confiamos em tudo que é externo, queridos, nós quebramos um princípio. O princípio que o salmista no Antigo Testamento já havia reconhecido diante de Deus. Quando ele diz no Salmo 120, verso 7, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós, você pode dizer comigo, nós
Aleluia. Nós fazemos menção do nome do Senhor, do nosso Deus que criou os céus e a terra. Quero dizer para você, queridos, é nesse momento que nós separamos as crianças dos adultos. Quando a sua vida financeira está um fiasco, quando seus relacionamentos estão quebrados, quando você precisa de uma restauração, quando você precisa de uma intervenção, é nesse momento que a tua postura vai fazer diferença diante daquilo que Deus está fazendo. Deus não faz por causa da sua fé, mas Deus faz por causa da fé que você tem nele. É diferente. Porque nele, queridos, nós podemos todas as coisas, porque tudo é possível aquele que crê. E Deus está fazendo isso com Paulo. Paulo disse, olha, eu estou com muitos conflitos externos e muitos temores internos, mas eu estou trazendo à minha mente coisas que são importantes. E o que Paulo deveria estar trazendo à mente, queridos, no momento em que Paulo está vivendo? Eu acredito que Paulo se lembrou de todos os heróis da fé do Antigo Testamento. Sabe, Abraão foi intitulado como pai da fé. Deus deu a ele esse título, queridos, de pai da fé. Agora, sabe por que Deus deu a ele esse título? Porque quando Deus liberou uma palavra na vida dele, ele creu. Então, quando Deus libera uma palavra na sua vida, queridos, nós precisamos crer. Você precisa crer. Você precisa se posicionar. Pastor, mas eu não acredito porque a medicina já disse que não. A última palavra vem daquele que fez os céus e a terra. Deus ressuscitou Lázaro, queridos. Deus ressuscitou a filha de Jairo. Deus ressuscitou pessoas nos nossos dias. Nós tivemos em Araçatuba com o pastor de Gana, lembra do pastor Ebenezer, amor? E ele contando um testemunho. Na África tem muitos milagres, por conta até das questões religiosas da África. Existe muito misticismo e existe muito sincretismo na África. E por causa disso, Deus se manifesta na África através de muito poder. E quando nós estávamos ali com o pastor Ebenezer, ele estava dizendo para nós o seguinte, olha, lá na nossa igreja, todos os presbíteros já ressuscitaram mortos. Todos. Não tem um presbítero lá que nunca ressuscitou um morto. Por quê? Porque a maneira como Deus se move, Deus segue se movendo nos nossos dias. Ah, mas Deus não ressuscitou aqui. Não é porque você não tem fé ou porque você tem fé. É porque o plano de Deus está acima de tudo, queridos. Acima de tudo, queridos. Na África, Deus entende que precisa ser assim por causa de tudo que eles enfrentam lá enquanto as feitiçarias. Aqui Deus faz da maneira que Ele quiser, mas eu creio, queridos, que independente de África, de Brasil, Deus não muda. E se Deus quer trazer à existência aquilo que nós não percebemos, nós precisamos permitir que primeiro isso seja gerado dentro de nós. As nossas reações internas, elas vão ter um peso muito grande nas nossas atitudes externas. Nós precisamos reagir segundo a palavra e não segundo as circunstâncias. E Deus está fazendo isso nas nossas vidas, eu creio, queridos. Então, eu quero falar sobre dois aspectos rapidinho com vocês, rapidinho mesmo. Eu vou correr por causa da ceia. Mas eu quero falar sobre o primeiro aspecto. Reações certas trazem uma paz inexplicável. Reações certas trazem uma paz inexplicável. É difícil, queridos, nós lidarmos com os nãos de Deus. Mas nós precisamos entender que não de Deus também é uma resposta para nós. Porque Deus enxerga coisas que nós não percebemos. E por causa das nossas motivações humanas, nós achamos que tudo tem que fluir da maneira que nós entendemos. Mas nem sempre é assim. Eu queria dizer que até os desprezos que nós às vezes enfrentamos, às vezes as brigas, às vezes as lutas, às vezes as faltas que nós temos, tudo isso faz parte daquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Só que qual que é a diferença, queridos? Eu vejo pessoas enfrentando as mesmas circunstâncias, mas com posturas completamente distintas. Eu vou dizer para você, eu atendo pessoas das quais a hora que elas estão abrindo o coração, eu não entendo por que elas estão se posicionando daquela forma. Porque eu estou enfrentando as mesmas coisas que ela, mas não tenho a mesma posição que elas. Às vezes nos fechamos para as pessoas, nos fechamos para os relacionamentos, às vezes descemos ali em tudo e em todos, e quando abrimos o nosso coração com pessoas que nós entendemos que pode nos ajudar, elas estão enfrentando coisas iguais e piores em proporção ao que nós estamos enfrentando, mas nós queremos nos achar o dono de tudo, o Senhor de todas as coisas.
Por quê, queridos? Eu vou te dar a receita. João capítulo 14, verso 27. É isso que acontece com pessoas que não conseguem enfrentar aquilo que Deus espera e da maneira que Deus espera, porque não carregam essa verdade dentro de si. João 14, 27 diz assim: deixo-lhes a paz. Jesus está falando, queridos, da própria boca de Jesus. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Existe uma paz, queridos, que ela não é conquistada pelos recursos que você tem, e nem pela estabilidade que governa a sua vida. Você pode estar no olho do furacão e você pode estar em paz. Quando você assiste, queridos, relatos históricos de fatos reais, de pessoas que confiaram plenamente em Deus, eles são esquartejados, queridos, são colocados em covas de leões, são queimados em praça pública, e eles morrem glorificando e adorando a Deus, cantando hinos de louvores. Nós precisamos aprender muito com os nossos patriarcas. Hoje basta você tropeçar em uma pedra, queridos, e machucar aí a unha, você já pragueja e amaldiçoa tudo. Eu estou dizendo para vocês a respeito de uma paz que alcança o nosso coração, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. E quando nós perdemos tudo de controle que nós temos nas mãos, nós precisamos seguir em paz. A paz, ela não é na nossa vida um artigo que é dado simplesmente porque nós temos vitórias. A paz pode acontecer nas nossas vidas mesmo no meio das tribulações. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão dentro de uma cadeia, de uma prisão, queridos. Mas a paz governava o coração daqueles homens. Paulo chega ao ponto de dizer: embora eu esteja encarcerado e aprisionado fisicamente, meu espírito jamais estará aprisionado. Porque aquele que vive em mim e aquele para quem eu vivo jamais me deixará em cadeias. Eu vou dizer para vocês, sendo afligidos, você precisa ter uma boca que louve ao Senhor. Você precisa glorificar a Deus no meio das circunstâncias difíceis. Você precisa permitir-se ser usado por Deus naquilo que Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo, queridos. Deus está trazendo de volta a essência daquilo que Ele sempre esperou de mim e de você. E muitas vezes vai ser no meio das circunstâncias difíceis e contrárias, das adversidades da vida. Então, o Evangelho tem tudo a ver com aquilo que Deus tem de bom e de melhor para nós. A prova disso é que Ele deu o seu Filho. Então a paz que nós estamos vivendo, queridos, tem tudo a ver com o Evangelho, não tem a ver com aquilo que nós estamos enfrentando. A paz que nós desfrutamos, queridos, ela independe das circunstâncias. Quantos estão entendendo isso? Então deixa eu dizer para você, não é tempo de você ir embora da igreja porque as coisas ficaram difíceis. Não é tempo de você largar do seu cônjuge porque as coisas não estão indo bem. Não é tempo de você brigar com os seus filhos porque eles não estão fazendo aquilo que você sempre almejou para eles. Não é tempo de você desistir daquilo que Deus confiou nas suas mãos como ministério ou como negócio próprio no secular, porque você está entendendo que a crise se instalou. É tempo de nós confiarmos em Deus e ouvirmos a Deus, queridos. Quem sou eu para dizer algo a você se Deus disser para você, fecha a tua empresa? Quem sou eu? Se Deus disser, está tudo certo, queridos. Mas eu estou querendo dizer para você, nunca a feche antes de Deus declarar que ela deve ser fechada. Nunca faça isso. Sabe por quê? Você vai se tornar uma pessoa que vaga pela terra, buscando um ideal do qual Deus já havia colocado na sua mão e você enterrou. Você vai tentar fazer de maneira diferente, mas Deus já havia confiado. Então mude as formas. Mude as formas. Não pare com o modelo. Mude as formas. O modelo Deus confiou nas suas mãos, queridos. Aquilo que Deus deu nas suas mãos, você precisa ter uma convicção. Pessoas enterram ministérios, pessoas enterram chamados, pessoas enterram vocação, pessoas enterram dons que Deus deu, porque fitam os olhos em circunstâncias. Eu quero crer, queridos, e acreditar que aquilo que Deus está fazendo na comunidade, na sua e na minha vida, não está ligado ao que nós estamos enfrentando de lutas. Está ligado naquilo que Ele está vendo lá na frente. Sabe, amados, lá na frente, anos e anos e anos Deus vem trabalhando na sua vida, para que lá na frente você possa ser uma pessoa reconhecida como Esther foi. A rainha Esther, quando foi reconhecida pelos méritos daquilo que Deus estava fazendo, Deus disse a respeito da rainha Esther, através do seu tio Mardoqueu:
não foi para este dia que você nasceu? Talvez você trabalhe uma vida toda para um único dia, querido, e esse único dia muda a história de uma nação. A história de uma nação. Não muda só a sua história, muda a história de nações. Então, enfrente as coisas que você está vivendo. Deus está fazendo reações certas, então elas trazem sempre uma paz inexplicável. Deixa eu dizer para você, olha a reação certa que fez na vida de Abraão. Abraão, querido, só pôde desfrutar de tudo que Deus tinha para a vida dele, quando ele de fato aceitou que o que Deus estava fazendo não tinha a ver só com Isaac. Quando Abraão prendeu os olhos dele e o coração dele só em Isaac, Deus precisou puxar a orelha de Abraão e trabalhar na vida dele. Aí Deus então, eu chamo isso de expansão de visão. Deus expandiu os olhos de Abraão e a visão de Abraão. E Abraão pôde compreender que o que Deus estava fazendo, de fato, era muito além do que simplesmente Isaac na terra. E ele pôde desfrutar de tudo. O que Deus está fazendo na sua vida vai além disso que você está segurando. Então deixa eu dizer para você, solte o seu cônjuge, solte os seus filhos, solte os seus pais, solte os seus negócios, solte o ministério que está nas suas mãos, solte os dons, tudo nas mãos de Deus. Confie nele, queridos. Confie nele, queridas. Solte nas mãos do Senhor. Eu finalizo com você dizendo que reações certas lançam fora todo medo. Ao dar uma ordem para o povo de Israel, queridos, Deus sempre deu uma ordem debaixo de uma convicção clara, porque Deus conhecia o coração do povo. E eu finalizo com esse texto de Deuteronômio 20, verso 8, que diz o seguinte: por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo? Ou alguém no meio de vocês não tem coragem? Se houver pessoas assim, volte para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas que estão com vocês também não sejam desanimados no processo. O que Deus está querendo dizer para mim e para você, queridos? Quando as reações das nossas vidas fazem com que nós possamos expressar fel para o mundo externo em que vivemos, nós somos invadidos de medo, e a incredulidade, ela contagia aqueles que convivem conosco. Deus está dizendo o seguinte: se você está na igreja, se você está caminhando com outras pessoas na sua família, se você está ajudando pessoas que estão enfrentando enfermidades diversas, problemas e tribulações financeiras diversos, se você está com medo, busque coragem em mim, porque se você está com medo, se afaste dessa pessoa, porque o teu medo vai contaminá-la, porque o teu medo vai trazer sobre você incredulidade para o que ela está vivendo. Em trazer incredulidade para o que ela está vivendo, você vai transmitir incredulidade para ela também. E é isso que nós mais assistimos nos nossos dias, amados. Por que as facções são formadas? Por que grupos e etnias são levantados? Por que blocos são formados? Porque existe uma palavra antiga sobre os relacionamentos. Ah, ali tem panelinha. Ah, lá tem panelinha. Sabe por que existe, queridos? Porque a pessoa que está afirmando isso, ela está com um problema interno. E ela passa a ter uma visão a respeito das pessoas, da qual nem sempre é uma verdade. É só porque ela ainda não se relacionou. Ou porque ela não está conseguindo enxergar o todo. Às vezes avaliamos porque enxergamos o mínimo e colocamos um peso naquilo que estamos fazendo pelo todo. Então o que Deus está dizendo para mim e para você? Não contamine os seus irmãos. Se você não tem fé o suficiente para vencer aquilo que você está enfrentando, busque ajuda, mas não contamine ninguém. E Deus então pede para que essas pessoas possam voltar para casa. Deus está dizendo: eu não quero nenhum soldado e nenhum guerreiro que possa desanimar aqueles que estão com coragem. Por que você está dizendo isso, pastor? Por que essa palavra? Eu quero dizer para você, irmãos, para vocês, irmãos, melhor dizendo, daqui para frente, em relação ao que nós estamos enfrentando com o coronavírus, nós vamos ter que ter muita coragem. Não é brincadeira, queridos. Não é brincadeira. Nós não estamos vivenciando isso dentro da nossa família, a gente acha que é brincadeira. Eu não estou aqui para diminuir você, de maneira nenhuma, queridos. A minha intenção não é diminuir o que nós estamos vivendo e vivenciando. A minha intenção é engrandecer aquele que pode. É diferente. Eu não quero diminuir o que estamos enfrentando. Eu quero engrandecer quem pode mudar esse quadro, que é Deus, através daquilo que Deus está fazendo na nossa vida.
Eu só estou querendo dizer para você o seguinte: os quadros que nós às vezes estamos envolvidos, eles não são tão simples assim. Nós estamos enfrentando uma grande batalha. Nós precisamos encarar as realidades daquilo que está acontecendo de maneira que nós possamos ter fé, esperança e paz naquele que vive. Então daqui para frente nós vamos encontrar quadros bastante difíceis, queridos. Sabe o que é você ficar 5 dias respirando por aparelho numa UPA, esperando uma vaga no hospital? Se não tem vaga no hospital, nós oramos pelo Rômulo aqui. O Rômulo é um jovem que fraturou o braço sábado passado, não ontem, o outro, sábado retrasado. Teve um acidente de moto, fraturou o braço, é membro aqui da igreja. Ele estava entregando iFood, delivery, aí ele bateu de moto. Desde o sábado passado, queridos, ele está internado para fazer uma cirurgia no braço. Não tem vaga na ala cirúrgica por conta de tudo que está acontecendo. Nós estamos orando por ele a semana inteira, queridos, clamando para que Deus possa intervir. Conseguiu operar ontem, no comecinho da noite. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas deixa eu dizer para você, uma simples fratura que você entrava no hospital e já fazia cirurgia, hoje você não faz mais. Existe uma série de coisas acontecendo. E nós precisamos enfrentar essas coisas debaixo de uma perspectiva que a gente não desanime os nossos irmãos. E eu falando com a mãe dele toda semana, com a família dele toda semana, dizendo: irmã, nós estamos crendo, irmã, vamos para cima, irmã, estamos orando, irmã, Deus está no controle. Ah, pastor, mas eu estou preocupado com ele lá dentro por causa do vírus. Percebe a preocupação da mãe? A mãe não está preocupada se ele operou ou se ele não operou, em primeira instância. A mãe está preocupada se ele está exposto dentro de um hospital no momento em que nós estamos vivendo, queridos. Essa é a preocupação da mãe em última instância. Pastor, a cirurgia aí, tudo bem, porque ele está sendo medicado, não está com dor, mas ele está exposto. E nós estamos lidando com circunstâncias difíceis da vida, queridos, das quais nós precisamos entender. O que eu quero diminuir no seu coração? Existem coisas das quais você está lutando e enfrentando que elas não deveriam ter a proporção no seu coração que elas estão tomando. Brigas com filhos, com cônjuge, brigas dentro do trabalho, essas coisas nós resolvemos, queridos. É só nos convertermos. Elas são solucionáveis. Eu estou dizendo para você o seguinte: o mundo nunca mais será o mesmo. Nós começamos a enfrentar, em meio à pandemia, muitas mudanças. E nós estamos enfrentando muitos gigantes em meio a esse período de tempo. Deus vai exigir com que eu e você possamos ter uma postura diferente daquilo que nós tínhamos até aqui. Ou seja, finalizei. Não é mais possível brincar de ser cristão. Não é mais possível. Então vamos lá. Quanto tempo você tem orado por semana? Você tem orado, queridos? Nós cantamos aqui que não vamos pedir nada, só queremos entrar na presença e desfrutar da presença. Há quanto tempo você não desfruta da presença do seu Pai? Nós temos muitas coisas para fazer, mas uma só é necessária. Quer ganhar uma batalha? Enquanto você o adora, Ele vence em seu favor. Quantos podem dizer amém? Eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero te abençoar. Eu quero chamar o Ministério de Música. Nós vamos ter um tempo de ceia. Reações pautadas em Deus, queridos, e em sua palavra sempre nos levará de volta para a casa do Pai. Amém? Pastor, eu não consigo ter tempo para orar e para adorar. É porque as suas reações são humanas. Você está tão preocupado em resolver problemas que você não consegue voltar para a presença do Pai. Então todas as reações suas voltadas e pautadas em Deus, elas vão te trazer de volta à casa do Pai. Que Deus possa mudar a sua vida nessa manhã. E que você possa de fato compreender o quadro em que nós estamos vivendo e enfrentando. Quantos entenderam essa palavra? Digam amém. Queria que você se colocasse em pé. Nós temos um tempo de ceia, nós vamos ceiar. No final eu oro tanto pelo pão quanto pelo suco e oro por essas circunstâncias na sua vida também. Que essa palavra possa ser uma palavra que não desanime você, mas que ela te coloque na posição que Deus espera. Amém, queridos? Deus está preocupado conosco. Queridos, para você que nos visita, e de repente está conosco hoje, nós, todo terceiro domingo de cada mês, nós participamos da ceia do Senhor. A ceia, ela já diz por si, é a ceia do Senhor, não é a ceia da comunidade Amor e Graça. Então nós fazemos isso em obediência à palavra de Deus.
uma coisa tem assim me preocupado ao longo dos anos, porque isso mostra o que está dentro de você. E eu quero te levar a uma reflexão antes de nós cearmos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, vai falar a respeito da ceia do Senhor para nós. Paulo vai chegar em um determinado momento dizendo que aquilo que ele recebeu de Deus, ele compartilhou conosco, mas ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de ter se examinado, o homem possa tomar do cálice e comer do pão. O que Paulo está nos dizendo, amados, a respeito de uma autoanálise? E aí ele diz o seguinte: olha, todo aquele que comer do pão e tomar do suco de maneira indigna será réu e culpado do próprio pecado e será condenado por isso. Mas todo aquele que discernir o corpo e fizer isso de maneira clara será abençoado também. Aí eu vejo nos nossos dias, queridos, algo que para mim, mas eu estou falando de uma perspectiva, digo eu, não o Senhor, amém? Eu vejo isso de maneira muito negativa. Algumas posições de que quando nós não ceiamos, queridos, é porque nós estamos diminuindo o sacrifício de Cristo na cruz. Não existe nada que você possa estar vivendo que não possa ser rompido através de Cristo Jesus e o seu Espírito. Se existe uma área da sua vida que precisa de um conserto, não se afaste da ceia por causa disso. Só diga para o Senhor: Senhor, eu tenho uma fraqueza, eu te peço perdão por ela, e eu saio da sua casa hoje decidido em consertar isso. Me ajuda, Senhor, mas não me deixe fora da mesa. Porque a ceia, querido, ela é para os filhos, quantos sabem disso? Eu não consigo imaginar um pai, querido, sentar na mesa para comer com 2, 3, 4 filhos. Às vezes é um pai de família grande. Antigamente tinham-se 10 filhos, 12 filhos, né? Já pensou você sentar na mesa para comer, queridos, para almoçar? E todas as vezes que você sentar para almoçar e para jantar, 8 filhos sentam e 2 filhos ficam em pé sem comer, todas as vezes. Todas as vezes. E o pai começa a olhar para aqueles filhos e fala: não sei até quando eles vão aguentar, sem almoçar e sem jantar e sem tomar café, porque eles nunca podem sentar na mesa conosco. Eu quero dizer para você, você é indigno mesmo. Eu sou indigno também. Mas nós estamos diante de um Deus que pode consertar as nossas vidas. Faça uma aliança com Deus, não se afaste da mesa do Senhor. Só diga: Senhor, muda a minha história e eu quero me consertar. Procure pessoas que você precisa procurar durante a semana, se conserte com elas. Procure fazer concertos com o próprio Deus durante a semana e diga: Senhor, eu não vou ser mais essa pessoa dupla que eu sou. Eu converso com pessoas, amados, que chegam a mim o que elas são fora da igreja. E quando eu converso com elas, eu as questiono como elas estão. E elas dizem para mim que estão 1000% porque 100 é pouco. São elas com Deus, queridos. Eu não as julgo. Não as julgo. Mas Deus sabe tudo. Porque sempre tem os fofoqueiros, né, queridos? São aqueles que dão detalhe da sua vida oculta, né? Sempre tem alguém que sabe. Mas eu não julgo, queridos. Porque eu creio que o mesmo sangue que me alcançou, alcançou essas pessoas. E alcançou você. Então, se você está aqui nessa manhã, queridos, essa mesa é uma mesa de concerto com Deus. Não é uma mesa de concerto comigo, nem com a comunidade Amor e Graça. É um tempo onde você pode refletir sobre a sua vida e mudar a sua história em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Amém? Então eu quero partir o pão e quero orar com você em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos debaixo de uma palavra que o Senhor nos orienta. Senhor, essa é uma mesa de concerto, essa não é uma mesa simplesmente, Senhor, de comermos e enchermos a barriga até estar satisfeitos, mas é uma mesa de aliança, Senhor. A Tua palavra nos ensina que esse é o sangue da nova aliança e esse é o Teu corpo que foi partido em favor das nossas vidas, remindo-nos do pecado que estávamos cometendo e afundados nele. Senhor, nós queremos Te agradecer como igreja, porque um dia o Senhor entregou-se na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Abençoa, Senhor, de maneira profunda. Nós não estamos em um tempo onde muitos sorrisos podem ser dados, ó Deus, porque ignorar o que nós estamos vivendo, Senhor, seria uma ironia. Mas nós queremos declarar, mesmo nos tempos difíceis de vida em que estamos vivendo, onde o Senhor tem levado a igreja, Senhor, a um quebrantamento, ao sair daquela condição simplesmente de oba-oba e aplausos,
confetes e barulhos. Nós queremos entender se esse é o tempo em que nós estamos vivendo como igreja. Nós queremos viver debaixo desse concerto do teu corpo que foi partido em favor das nossas vidas. Por isso, graças te damos, Senhor. Graças te damos pelo teu corpo, Senhor, que foi sacrificado. E através da tua morte, hoje nós temos vida. Através das enfermidades que, Senhor, foram acometidas ao teu corpo, hoje nós temos saúde. Através das cadeias que o Senhor levou em si, hoje nós temos liberdade. Nós queremos te louvar, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. E na autoridade do nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças como corpo e como igreja. Não somente pelo teu sacrifício, Senhor, do corpo partido, mas também pelo teu sangue derramado. E nós declaramos nesta hora, Senhor, que nós estamos debaixo do sangue da nova aliança. Aliança no teu nome, Senhor, que nos fez filhos e nos redimiu de tudo aquilo que nos era condenatório. Senhor, eu quero declarar, Senhor, nessa hora, todos nós que vamos participar deste momento, sejamos curados na alma, sejamos curados no espírito, sejamos curados no físico, e nós possamos estar no centro da tua vontade. Por isso a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, na autoridade do nome de Jesus, a quem te damos graças pelo teu sacrifício. Amém e amém.